Você já parou para pensar o que acontece com seus investimentos quando dois países entram em guerra? Ainda mais quando são dois países de extrema importância para a economia. Vocês já devem estar sabendo do que eu estou falando, é Estados Unidos e China. Eles entraram em uma guerra comercial e é tarifa em cima de tarifa, aí revoga a tarifa, não vai ter mais tarifa em alguns produtos e vai tarifar outros 200%, 100%, tá mó bololô, cheio de notícias sobre isso. E hoje eu vou te mostrar aqui investimentos que podem fazer você lucrar com a guerra comercial deles, além também de se proteger, pois nessa guerra os investimentos ficam muito voláteis e tem alguns setores que fazem sim você se proteger nessa guerra. E tudo isso de uma forma simples e direta para que você consiga entender, mesmo você não entendendo nada sobre investimentos. E bom, se já gostou da ideia, não esquece de deixar um like e se inscrever aqui no canal, fechou? Bora lá! Bom, e o que é uma guerra comercial? Guerra comercial é quando um país começa a dificultar a vida do outro, é basicamente isso. Começa a aplicar tarifa, começa a cobrar imposto de um monte de coisa que o outro país é o que exportava para ele. E aí o país que sofreu um monte de tarifa vai tarifar o outro também, vingança. E fica um tarifando o outro, tarifa para lá, tarifa para cá, um tentando prejudicar o outro. E isso afeta tudo, desde um chip de celular até a soja brasileira aqui. E nesse cenário de caos, quando tudo começa a subir, um monte de coisa começa a descer, os investidores ficam com medo e colocam normalmente o seu dinheiro em setores mais seguros, com menos risco de volatilidade. O que faz surgir várias oportunidades no mercado. Porque aquele investidor que estava investindo em renda variável vê essa guerra acontecendo, ele tira o dinheiro dele da renda variável e vai para a renda fixa. E aquela empresa que ele tirou dinheiro continua sendo uma empresa boa. Então aí que surgem diversas oportunidades. Além do que, muitas empresas que o pessoal está tirando dinheiro, normalmente em guerra, elas tendem a subir mais, valorizar mais, lucrar mais. Eu vou dar um exemplo aqui muito básico. Por exemplo, o setor de armas. Tem lá uma loja de arma. O investidor tem uma ação lá da loja de arma, porém ele começou a ver esse conflito e ele vendeu a ação dele para colocar na renda fixa porque ele ficou com medo. Porque ele não sabia o que essa guerra ia ocasionar. Porém, numa guerra, uma empresa que vende armas, a tendência é vender mais. Porque o pessoal precisa de arma na guerra, então ela precisa fabricar mais arma e vai lucrar mais e vai ganhar mais dinheiro. Então depois de um tempo essa empresa vai decolar e a ação vai subir. E aquele cara que vendeu com medo, tá lá na renda fixa dele e não vai ter esse lucro. E você que comprou desse cara que estava com medo, que vendeu a preço de banana, vai ter um super lucro, entendeu? Bom, é claro que hoje a guerra é simplesmente comercial, ainda não tem conflito armado, pelo menos não que eu saiba, né? Sabendo que tenha saído uma notícia aí nas últimas horas, mas ainda é uma guerra comercial e a gente torce para que seja só uma guerra comercial, né? Ninguém quer conflito armado. E normalmente, nesses tempos de guerra, o que costuma valorizar? Os setores que você tem que ficar de olho aberto para investir. Basicamente são três setores, vamos lá. O setor que a gente pode chamar de defensivo, que seria o setor da saúde, hospitais, farmácias, essas coisas. Também entra nesse setor a questão de energia, pois num cenário de guerra a energia é muito escassa, gasta também muita energia. O segundo setor é o setor de tecnologia, então o setor de chips de alta tecnologia, setor de segurança doméstica e até mesmo inteligência artificial, IA, exatamente, é uma das que eu acho que vai mais explodir esse setor. E o terceiro setor, que é o mais de lei mesmo, é o setor de commodities, que é basicamente petróleo, ouro, minérios, ferro, tudo isso que é matéria-prima industrial, conhece? Bom, agora eu vou falar alguns investimentos que é um setor bacana, porém não é uma recomendação de investimentos. Eu não sei a sua situação financeira, eu não sei o seu perfil de investidor, eu não te conheço. Então aqui eu vou falar algumas ações, alguns fundos brasileiros que é interessante investir, porém cada um sabe a sua realidade e você tem que administrar os seus riscos e fazer a sua própria análise, tá bom? Então não vai investir em nada só porque eu falei. Bom, no fato de ações brasileiras, fácil. Nem preciso falar aqui da Petrobras, que entra naquele setor de commodity e tem sim um potencial de valorização muito grande, além dela ser uma empresa, né, meio que tem influência do governo, então o governo também ajuda e atrapalha também de vez em quando, né? Mas assim, em questões de crise o governo normalmente tende a ajudar.
Também tem a Klabin, que com dólar alto favorece as suas exportações. E por último, mas não menos importante, porque a minha favorita é a Vale do Rio Doce, que ela dispensa comentários, né? Se você não conhece essa ação, deixa aqui nos comentários, quem sabe eu não trago um vídeo só falando sobre a Vale. Mas é claro, não é só ações que você precisa investir, também tem fundos. Tem o Fundo Brasileiro Thread Ouro FIM, né, FIM, que enfim, é onde você se expõe ao ouro, que é muito bom também. Nesses tempos de guerra comercial ou guerra mesmo armamentista, o ouro teve o histórico de se valorizar demais nessas épocas. Porque como tá todo mundo com medo, tá todo mundo querendo comprar o ouro. E esse é um fundo que você pode acabar investindo se você quer expor o seu capital ao ouro. Rapaziada, tem muito mais ainda no vídeo, calma lá. Eu só vou dar um recadinho rapidinho. Se você tá gostando do vídeo até aqui, eu tô começando agora no YouTube. Então se você puder, por favor, se inscrever aqui no canal, vai me ajudar demais. Eu espero estar te ajudando nesses meus vídeos. E se você puder me ajudar também, eu vou ser muito grato. Então, por favor, se inscreve no canal e também aproveita. Manda o link desse vídeo aqui para algum amigo seu, para ele também se proteger e quem sabe lucrar nesse período que estamos vivendo agora. Mas agora vamos voltar aqui para o vídeo, fechou? Bom, é muito importante também vocês saberem a sua alocação. Não é só porque estamos nesse momento de conflito que você vai também expor 100% do seu patrimônio em um investimento que você acha que vai dar super certo ou tudo em ouro. Não é assim, rapaziada. A gente tem que manter a calma. Eu acho sim que você pode alocar, por exemplo, 10% do seu patrimônio em ouro, outros 10% nessas empresas que eu falei para você, mas você não tem que sair vendendo todos os seus outros investimentos por conta disso. Você não pode fazer parte da manada. Pelo contrário, você tem que ter uma carteira diversificada e também lembre-se de sempre ter um caixa para aproveitar essas oportunidades, porque senão passa essas oportunidades e você não aproveita. Ou pode fazer a burrada de vender alguma ação, algum investimento que você fez super bom, porque você acha que não pode perder esse timing, algo do tipo. E mais uma vez aqui eu quero falar que não é recomendação de investimentos. Um alerta que eu dou para vocês que cenário de guerra é cenário imprevisível. Eu falei um pouco dos setores que nas últimas guerras, nos últimos conflitos se deram bem. Porém, é algo que eu não consigo fazer, eu não sei prever o futuro ainda. E eu acredito também que você não sabe prever o futuro, pois ninguém pode prever o futuro. Então toma muito cuidado, pé no chão. E não fica só seguindo diquinha de internet, tá bom? Pega essas ações que eu falei e vê se faz sentido para você. Analisa, não coloca 100% do seu patrimônio nisso. Mas bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo foi esse aqui. Mais uma vez eu vou pedir para vocês não se esquecerem de se inscrever para me ajudar, pois, vocês viram meu canal, tô começando agora, tenho pouquíssimos vídeos, pouquíssimas visualizações. Isso me ia ajudar demais se você se inscrevesse, fechou? E é isso, fui!